Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículos 12 a 20. Jesus, a luz do mundo. Número 337. Também aqui as explicações vos têm que ser dadas de maneira especial, obedecendo à ordem dos pensamentos. Dividamos, pois, o trecho. Versículos 12 a 15. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus era e é realmente a luz que ilumina os homens. Até hoje ninguém se inteirou com exatidão de sua origem, ninguém podia segui-lo aonde ele ia. Só ele conhecia o lugar donde descera ao seio da humanidade. Só ele podia dar testemunho exato da sua origem. Só ele tinha dela ciência. Vós julgais segundo a carne, disse ao povo e aos fariseus. Não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Em espírito quer isto dizer: Vós me atribuís natureza e origem humanas, quais as vossas. É que não conheceis a minha natureza extra-humana, a minha origem espiritual e a minha missão. Se bem seja eu quem de mim mesmo dá testemunho, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde venho e para onde vou. Eu que vos falo, sei quais são a minha natureza, a minha origem e a minha missão. Por isso que sob este invólucro que me faz visível a vós, conservo a liberdade e a independência do espírito. Quanto a estas palavras, eu a ninguém julgo, já as explicamos, dizendo: julgais segundo a carne. Jesus aludia à humana sentença de condenação que dentro em pouco seria contra ele proferida. Versículo 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Assim falando, afirma estar sempre em relação direta com Deus, que é a verdade absoluta, mesmo quando se achava diante dos homens no desempenho da sua missão terrena. Versículos 17 e 18. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus dava testemunho não de atos humanos, mas de sua natureza estranha à humanidade e de sua origem espiritual. Ora, tido por todos como homem,
dava testemunho de que seu espírito procedia de uma fonte mais pura do que a de qualquer outro, e que o Senhor também dava disso testemunho pelos atos que a vontade do Espírito podia praticar. Versículo 19. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Se os homens houvessem compreendido a origem de Jesus, se tivessem sido capazes de perceber a hierarquia espiritual, certamente teriam compreendido a relação existente entre o soberano Criador e o Espírito enviado em missão para reconduzir ao caminho da salvação, à senda do progresso, os que se haviam perdido. Tal o sentido das palavras do Mestre. Mesmo hoje, quando a nova revelação começa a irradiar pelo mundo, longe estais ainda de conhecer o Pai, no sentido de que não sabeis defini-lo. Mas grande diferença há entre definir e conhecer. Versículo 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Não vislumbreis o que quer que seja de fatal nessas palavras. Dominava o espírito dos principais judeus a ideia de prenderem a Jesus. Como, porém, ainda não houvesse soado o momento do sacrifício, eles, segundo já o explicamos, eram, por influência espiritual ou magnética, conforme as circunstâncias, desviados do seu intento e impedidos de pô-lo em execução. Sabeis que a ação magnética de Jesus podia influir sobre as massas de povo. Com mais forte razão, portanto, sobre alguns homens que se encarniçavam contra ele. Sabeis igualmente que os espíritos elevados que o cercavam traduziam em ato não as suas ordens, porém um sentimento mais pronto do que o pensamento, sentimento esse de que nem a inteligência, nem as palavras humanas podem dar ideia. A ação magnética do pensamento se exercia de espírito a espírito. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin.